Olá, viajante dos sonhos. Eu sou o contador de histórias e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte, de onde você nos ouve agora? Que horas são aí? Respire fundo, acomode-se e relaxe. A primeira vez em que aconteceu, pensei que alguém estivesse morrendo do lado de fora da minha janela. Era uma terça-feira no fim de outubro, um daqueles dias cinzentos em que a luz nunca vence as nuvens, mergulhando tudo em um crepúsculo perpétuo. Eu trabalhava havia 3 meses no turno da noite de um galpão e meu horário de sono virara um mosaico confuso. Cochilos roubados durante o dia, enquanto o mundo lá fora seguia em frente sem mim. Entre vigília e sonho, ouvi vozes. Primeiro murmúrios indistintos, filtrados pelas venezianas de alumínio barato do meu apartamento térreo. O prédio era antigo, paredes tão finas que eu já me acostumara a fragmentos de vida alheia. Passos. No andar de cima, televisões abafadas, discussões ocasionais no pátio. Mas aquelas vozes eram diferentes. Havia urgência nelas, algo que arrepiava a pele. Tentei me mover, levantar-me, mas meu corpo se rendeu à conhecida prisão da paralisia do sono. Membros de concreto, peito comprimido por um peso invisível, cada respiração exigindo esforço consciente. As vozes se tornaram mais nítidas, mas as palavras continuavam escorregadias. 3 falantes, 2 femininos, um masculino, trocavam segredos numa pressa sussurrada, segredos que não pertenciam a ouvidos humanos. Então, rasgando o sussurro como lâmina em seda, surgiu uma única palavra, gutural e áspera, subindo de uma garganta subterrânea. Banana, o efeito foi imediato. As vozes cessaram, o peso se dissipou, meus dedos se mexeram e eu recuperei o controle. Sentei arfando, suor encharcando a camiseta e corri à janela. O pátio estava vazio, totalmente vazio. Folhas mortas dançavam no concreto rachado, movidas pelo vento de outono. Nenhum sinal de que alguém estivera ali. Nas semanas seguintes, convenci-me de que fora alucinação hipnagógica, típica da paralisia do sono. A internet ofereceu conforto clínico. Milhões sofrem disso. O cérebro confunde vigília e sonho, até que aconteceu de novo. A palavra pickles. O mesmo timbre inumano, a mesma interrupção súbita, o mesmo pátio deserto. Na 4ª ocorrência, eu já mantinha um caderno ao lado da cama. O padrão era inquebrável. Sussurros urgentes, palavra ridícula, silêncio total. Spaghetti, rubber duck, cheese grater. Cada termo absurdo rasgava o ar com violência, como se ferisse a própria realidade. Notei outros detalhes. Sempre à tarde, nunca antes do trabalho noturno. A temperatura do quarto caía a ponto de eu ver o próprio hálito. E pior, parte de mim esperava o desfecho cômico com uma pontada de diversão. Quando o grito gutural foi marshmallow e senti um sorriso involuntário nascer em meus lábios imóveis, percebi que algo estava muito errado. Procurei ajuda. Dra. Peterson atribuiu tudo a estresse e privação de sono. Receitou comprimidos, sugeriu trocar para o turno diurno. Os remédios me fizeram dormir, mas não calaram as vozes. Pelo contrário, ficaram mais nítidas. Pesquisei artigos e casos clínicos. Nenhum falava de vozes que precisassem de algo do paralisado, de entidades que se alimentassem de emoções específicas. Naquilo que chamei de episódio do frango de borracha, compreendi. Eles haviam descoberto meu ponto fraco. Entre o terror e o absurdo havia um riso nervoso, um sabor raro que eles degustavam. Mudei a cama, instalei cortinas blackout, dormi na sala. Nada funcionou. As tardes traziam novas palavras. Banana hammock, squeaky cheese. Preso, eu gargalhava sem querer, enquanto o medo queimava nas veias. Decidi gravar um episódio. Posicionei o celular perto da janela e me deitei. Foram 10 minutos de cochichos até o clímax. Kumquat. Assim que a paralisia cessou, ouvi o áudio. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. 4 minutos. 5 minutos. 6 minutos. 7 minutos. 8 minutos. 9 minutos. 10 minutos. 11 minutos. 12 minutos. 13 minutos. 14 minutos. 15 minutos. 16 minutos. 17 minutos. 18 minutos. 19 minutos. 20 minutos. 21 minutos. 22 minutos. 23 minutos. 24 minutos. 25 minutos. 26 minutos. 27 minutos. 28 minutos. 29 minutos. 30 minutos. 31 minutos. 32 minutos. 33 minutos. 34 minutos. 35 minutos. 36 minutos. 37 minutos. 38 minutos. 39 minutos. 40 minutos. 41 minutos. 42 minutos. 43 minutos. 44 minutos. 45 minutos. 46 minutos. 47 minutos. 48 minutos. 49 minutos. 50 minutos. 51 minutos. 52 minutos. 53 minutos. 54 minutos. 55 minutos. 56 minutos. 57 minutos. 58 minutos. 59 minu
93 minutos cristalinos. Meu sangue gelou. Nada, nenhuma voz. Somente minha respiração e depois um risinho insano. Sozinho. Nos dias seguintes, percebi olhares estranhos. O caixa do mercado evitava contato. A senhora Chen, vizinha, desviava-se apressada. Ouvi meu vizinho de cima comentar na varanda. Todo dia à tarde ele fica lá, rindo. 10, 15 minutos. Tá piorando. A namorada dele respondeu algo consolador. E o isolamento começou a me esmagar. Na sexta seguinte, decidi apenas observar. As vozes surgiram. Em vez de entender palavras, analisei a textura do som. Parecia memória, não audição. Quando o grito veio, Waffle Iron, ignorei a vontade de rir. Observei-a como um cientista observa uma bactéria. As vozes hesitaram. Tentaram de novo, mais alto. Waffle Iron, sem sucesso. Desespero, novos ataques, Penguin Pajamas, Banana Phone, Disco Potato, Rubber Vampire. Mas eu permaneci impassível, sem risada, sem alimento emocional. O episódio terminou. Levantei-me, ergui a cortina. No pátio havia um homem, alto, magro, roupas de épocas diferentes. Rosto cadavérico, olhos fundos. Ele sorriu. Expressão de fome profunda. Ergueu a mão pálida, acenou e abriu a boca num rasgo impossível. Obrigado por nos alimentar. Recuei cambaleante. Quando tornei a olhar, o pátio estava vazio. Eu sabia que voltariam. Sabia o que eram e o que queriam. Eu era o comediante, o bufão involuntário. E mesmo tendo aprendido a negar o riso, havia um vazio agora. À noite, no silêncio, sinto falta das visitas da tarde, da única conexão que restou. E me pego, imaginando, e se eu risse de propósito, se eu me tornasse parceiro, não vítima, isso me apavora mais do que qualquer palavra absurda, porque presinto que esse era o plano desde o início. A primeira vez em que aconteceu, convenci-me de que estava perdendo a sanidade. O mestrado já me empurrava para o limite. Noites sem dormir, curvado sobre artigos, café instantâneo e barrinhas de granola como dieta. O estúdio no terceiro andar era tudo o que eu podia pagar. Uma caixa apertada num prédio que vira décadas melhores. O inquilino anterior deixara o cheiro persistente de naftalina. E algo mais, um aroma antigo que lembrava velhas igrejas. As paredes eram finas o suficiente para eu ouvir a senhora Chen ao lado praticar violino às 7 em ponto todas as manhãs. E o radiador tilintava como prisioneiro sacudindo correntes. Ainda assim, o lugar era meu. Depois de 4 anos dividindo o dormitório, a solidão parecia luxo. Na primeira noite em que Jake e Sarah vieram, eu agradeci a companhia. Amizade de graduação, risadas conhecidas. Sarah trouxe vinho, Jake trouxe o violão. E por algumas horas o estúdio pareceu um começo, não um abrigo provisório. Estávamos ali fazia cerca de 1 hora quando ouvi. Um som tão suave que de início pensei ser os canos velhos assentando. Um canto baixo, melódico, que parecia emanar das entranhas das paredes. Enquanto a conversa seguia, o som ganhou clareza. Canto gregoriano, belo e impossível. Desculpei-me e fui checar os vizinhos. Talvez a senhora Chen tivesse mudado de repertório. O corredor, porém, estava silencioso. E a melodia me acompanhou de volta, mais forte. Jake falava sobre o novo emprego no laboratório quando senti o bolso vazio. Minhas chaves haviam sumido. Lembrava-me nitidamente do peso quente do metal contra a coxa minutos antes. Procuramos almofadas, bancada, perto da porta. Nada. O canto prosseguia, um latim sem palavras, que tornava o ar denso, carregado de eletricidade antes da tempestade. Então, tão de repente quanto começara, o canto cessou. Jake parou no meio da frase. Vocês ouviram isso? Sarah apenas deu de ombros. Provavelmente os vizinhos. Prédios antigos propagam som de forma estranha. 3 horas depois que eles partiram e eu desisti de procurar, encontrei
Minhas chaves penduradas no lado de dentro da maçaneta, lugar que chequei várias vezes. O metal estava gelado, como se saído de um freezer, e quando as levantei, juro que ouvi um eco distante daquele canto etéreo. 2 semanas depois, Marcos veio estudar para as provas finais. Eu me preparara. Verificava as chaves a cada poucos minutos, como tique nervoso. Às 9h30, no meio de uma explicação sobre um arcabouço teórico, o canto voltou. A mesma melodia, agora mais complexa, como se várias vozes tivessem se juntado. Minha mão foi ao bolso, vazio. E vi outra coisa, uma sombra no umbral da cozinha, alta, imóvel, além do alcance da luminária. Distingui ombros largos, pescoço alongado, braços pendendo em ângulos errados. Não respirava, não se movia, mas sua postura lembrava a de um maestro prestes a reger. Pisquei. A sombra sumiu. Marcos continuava falando, alheio ao coral invisível. O canto durou mais 1 hora, subindo e descendo em ondas que acompanhavam meu pulso. Quando parou, Marcos comentou como o prédio ficara estranhamente silencioso. Minhas chaves reapareceram no armário do banheiro, entre a pasta de dente e um frasco de aspirina que eu não lembrava ter comprado. Comecei a pesquisar o histórico do edifício com a mesma intensidade que dedicava ao mestrado. Construído em 1923, fora pensão de seminaristas. O 3º andar, meu andar, abrigara uma capela onde orações eram entoadas diariamente até a conversão em apartamentos nos anos 1960. Relatórios de reforma mencionavam propriedades acústicas incomuns e ecos persistentes na unidade 3B, a minha. Deveria ser reconfortante, mas só aumentou o desconforto, como se eu desenterrasse algo que preferia ficar sepulto. O 3º episódio ocorreu durante um jantar que resolvi oferecer. Erro de principiante. Sara, Jake, Marcos e Helena ocuparam o espaço com risos, e eu, exausto da preparação, estava à flor da pele. O canto começou às 10h15, no meio da explanação de Helena sobre a tese. Desta vez era diferente, mais rico, mais vasto, como se um mosteiro inteiro entrasse pelas paredes. O som serpenteava entre nossas vozes, às vezes se harmonizando com a fala, às vezes criando um contraponto arrepiante. Meus amigos, enfim, notaram. Sara franziu o senho. Jake levou a mão ao ouvido. Marcos olhou ao redor, confuso. Helena foi a primeira a perguntar, sussurrando: "Vocês estão ouvindo esse canto?" Senti o bolso vazio e a sombra estava lá, mais nítida, braços conduzindo o coral com gestos lentos, arrancando a melodia da própria estrutura do prédio. Por um instante, Helena encontrou meu olhar. Vi reconhecimento e medo, mas também compreensão. Então Jake riu nervoso. Sugeriu que fosse alguém no andar de cima e o momento se quebrou como vidro. O canto se recolheu, a sombra dissolveu-se. Quando meus amigos foram embora, apressados, Helena permaneceu na porta. "Tome cuidado", murmurou, e não soube se ela me alertava ou pedia que eu a alertasse. Minhas chaves estavam na geladeira, embrulhadas num pano de prato desconhecido. Nessa noite, não dormi. Deitado, escutava os sons do prédio, madeira cedendo, tráfego distante, movimentos inquietos da senhora Chen. Às 3 da manhã, passos no corredor, lentos, medindo cada placa do assoalho. Pararam diante da minha porta. Ficaram ali minutos, que pareceram horas. Quando criei coragem para espiar pelo olho mágico, o corredor estava vazio. Na manhã seguinte, comecei a pesquisar eclipses lunares. Impulso nascido de insônia e cafeína. Notei que os incidentes coincidiam com eclipses. 18 de setembro, 8 de outubro, 28 de outubro. Nada visível daqui, mas astronomicamente significantes. O próximo evento seria em 19 de novembro, parcialmente visível na América do Norte. Tinha 2 semanas para decidir se ficaria ou fugiria. Mas já sabia, não iria embora. O apartamento virara laboratório e eu,
cobaia. Helena também via algo. Aquilo podia não ser só comigo. Nos dias seguintes, anotei cada ruído, cada sombra. O prédio parecia vivo, respirando ao meu redor. Moradores me cumprimentavam com olhares que eu não compreendia. O violino da senhora Chen adquiriu urgência, às vezes ecoando fragmentos gregorianos. O zelador, antes invisível, surgia a horas estranhas, sempre perto da minha porta. 19 de novembro chegou cinzento e frio. Preparei-me como se esperasse convidados. Limpei, arrumei, mas era o pânico que me movia. As chaves, agora na minha mão como talismã, esquentavam e esfriavam sem explicação. Às 9h30, o canto começou, e eu soube que não estava sozinho naquela vigília. Compreendi que certos convites são emitidos em frequências que a mente acordada mal percebe, lançados em marés celestes para quem é sensível o bastante. As chaves ficaram geladas como morte, e eu as vi tornarem-se translúcidas, depois sumirem, não para o espaço, mas para uma realidade adjacente, onde melodias gregorianas servem de pontes entre o que é e o que poderia ser. A figura alta apareceu no vão da cozinha, braços erguidos. Desta vez, vi seu rosto. Era o meu fim. História 3A. Primeira vez em que aconteceu, eu me convenci de que era apenas um defeito. Fazia 3 semanas que eu estava cuidando da mansão Hartwell quando os sensores de movimento iniciaram seu balé à meia-noite. O casarão, perdido em 12 acres de floresta, em Connecticut, pertencia a Marcus Hartwell, CEO de uma gigante farmacêutica. Ele me pagara bem para manter a propriedade enquanto passava 6 meses em Singapura. Regar plantas, recolher correspondência, impedir que tudo degringolasse. Trabalho fácil e lucrativo. De dia, os sensores funcionavam perfeitamente, acendendo corredores e cômodos quando eu passava. À noite, porém, pareciam ganhar vontade própria. Tudo começou numa terça-feira. Eu lia na biblioteca principal, quando a primeira luz piscou no saguão, depois outra no corredor, depois outra numa progressão lenta que atravessou a casa como um estopim aceso. Segui o rastro, imaginando guaxinim ou veado disparando sensores externos. Em vez disso, as luzes formavam um caminho metódico. Corredores, escada principal, porta-janela, dos fundos até o terraço. No gramado, atravessaram o jardim ornamental e pararam na garagem externa, que tinha um pequeno apartamento no andar de cima. Os sensores ali acenderam um degrau luminoso em cada lance até a porta. Fiquei ao pé da escada de madeira, lanterna pesada na mão, sentindo o primeiro sopro de estranheza. O ar noturno não trazia barulho de animal em fuga, nem farfalhar, de arbustos, nem galho se partindo. Apenas silêncio, espesso e expectante. A porta do apartamento estava entreaberta. Subi, degrau a degrau, certo de cruzar um limiar sem volta. O sensor do patamar acionou-se, inundando o minúsculo vestíbulo. De luz fria, empurrei a porta. O que me atingiu não foi medo. Foi tristeza, densa como chumbo. Não era minha. Percebi de imediato. Essa tristeza era antiga, profunda, maior do que tudo que eu já sentira. Apertava meu peito, fechava minha garganta, enchia meus olhos de lágrimas inexplicáveis. O estúdio era banal. Cama, poltrona, cozinha minúscula, banheiro. Limpo, intocado, como se aguardasse um morador que jamais viria. Mas o lugar transpirava desespero, como se paredes, chão e teto estivessem impregnados de luto. Saí rápido naquela primeira noite, atribuindo tudo ao isolamento. 3 semanas. Sozinho num casarão podem bagunçar qualquer mente. Na manhã seguinte, liguei para a assistente de Hartwell e perguntei sobre o apartamento. Ela disse que fora usado por um jardineiro residente anos atrás e estava vazio desde que o antigo cuidador partira. Nada demais. Por 1 semana, os sensores se calaram. Depois, recomeçaram.
Montei uma cadeira na biblioteca, de onde eu via o saguão, e esperei. Às 2h17, a primeira luz, depois a segunda. Exatamente o mesmo trajeto até a garagem. Segui outra vez, não por dever, mas por uma curiosidade que já não parecia só minha. A tristeza aguardava, mais intensa, abraçando-me como velho casaco. Vasculhei o estúdio. No armário do banheiro, encontrei um frasco de antidepressivos. O rótulo, quase apagado, mostrava As Brennan e uma data de 3 anos atrás. As peças formavam um quadro que eu não queria ver. Pesquisei jornais locais. Menção breve em obituário. Thomas Brennan, 34, ex-jardineiro da propriedade Hartwell, encontrado morto em seu apartamento. Nenhum indício de crime. A data coincidia ao frasco, mas o texto dizia que Brennan fora encontrado em seu apartamento no centro da cidade, não na garagem. Mais estranho, o cargo de jardineiro fora extinto 2 anos antes da morte. Então, por que a casa esperava por Brennan ali? Tentei ignorar os sensores. Eles ficaram insistentes, acendiam-se em sequência frenética, pulsando como sinal de socorro. Na noite em que resolvi resistir, descobri por quê. Sentei na biblioteca, tentando ler enquanto as luzes faziam sua dança desesperada. Quando tudo voltou à escuridão, ouvi passos no cascalho do lado de fora, lentos, pesados, contornando a casa. Acompanhei o som pelas janelas, do saguão, à sala de jantar, à cozinha, até parar nas portas francesas da biblioteca. A maçaneta girou, a porta se abriu, mostrando apenas o quintal escuro, mas os passos entraram, pesados, invisíveis, cruzando o piso de madeira. Contornaram minha cadeira 2 vezes e pararam diante de mim. O ar ficou glacial, meu fôlego virou vapor. Uma presença se inclinou sobre mim, ansiosa, quase esperançosa. O sussurro subiu do assoalho. Por que você não vem? Entendi então. As luzes não falhavam, eram ativadas por vontade, por necessidade. Algo no estúdio chamava alguém chamado Thomas Brennan, mas Brennan nunca morara ali. A garagem estava vazia havia anos. Então quem ou o que esperava por ele? Segui as luzes naquela noite, já consciente de que era tarde demais. A tristeza acolheu-me como amiga, mas senti algo a mais. Uma fome paciente. No canto que eu evitava, encontrei dezenas de fotografias sobre uma mesa. A mansão, o gramado e garagem. Em várias, tiradas de longe com zoom, havia uma silhueta, alguém na janela do estúdio. Todas assinadas atrás, com letra cansada. Um dia vou pertencer aqui, um dia estarei em casa. Brennan obcecava pela propriedade, mas morreu antes de ocupar o lugar que cobiçava. Agora, algo usava o desejo dele para atrair outros. Corri, mas a tristeza veio comigo, grudada na pele. De dia, ficava olhando da biblioteca para a garagem. À noite, deitava escutando o clique dos sensores. Eles ainda traçam o caminho todas as madrugadas. Casa, jardim, escada, porta. Só que agora eu entendo. Não são eles me guiando, sou eu que os acendo, eu que desenho a trilha. A tristeza, antes externa, tornou-se familiar, confortável. O estúdio, cada vez mais, parece lá. O receituário com meu nome chega amanhã. Instruções específicas para a farmácia. As luzes já chamam de novo. Vejo o clarão pelos vitrais da biblioteca. Amanhã à noite, acho que finalmente entenderei por que esse apartamento esperou tanto por alguém que fique. História 4. As ruas têm outro gosto às 3 da manhã. Há algo na forma como o asfalto respira nas horas que antecedem o amanhecer, exalando o calor e o escapamento acumulados durante o dia em suspiros venenosos. A cidade troca de pele depois da meia-noite, revelando algo cru, uma rede de sombras e vãos vazios que pulsa com um batimento próprio. Caminho esse trajeto há 8 meses, desde que a insônia me tomou por completo, e aprendi a ler a linguagem sutil da escuridão. A padaria da Meridian fecha às 10, mas Marcos,
o padeiro da madrugada, deixa bagels do dia anterior numa sacola, perto da caçamba. Ele finge não ver quando os pego, do mesmo modo que finjo não notar o tremor de suas mãos ao trancar a porta. Todos somos assombrados por algo aqui. A diferença é que a maioria tem o luxo de dormir. Conheci Henry 3 semanas depois de virar nômade noturno. Ele se encolhia atrás do velho teatro Paramount, encostado a um muro de tijolos. Seu pedaço de papelão dizia veterano, qualquer ajuda. Mas os olhos traziam algo além de simples desespero. Traziam reconhecimento, como se ele me esperasse virar aquela esquina com minha sacola marrom e minha energia inquieta. Ofereci um bagel e ele disse com olhos azuis marejados: "Você é a moça do café. Nunca o tinha visto." "Moça do café?" perguntei, sentando-me ao lado dele no concreto frio. O beco cheirava a cerveja velha e algo orgânico, mas Henry mantinha-se surpreendentemente limpo, gasto como couro antigo esquecido na chuva. "Você cheira a café", explicou, aceitando o bagel de gergelim com mãos que tremiam. "A maioria cheira ao que comeu ou ao próprio medo. Você sempre cheira a café fresco." Não contei que fazia meses que eu evitava a cafeína. A insônia piorava, mas assenti e o observei saborear cada mordida. Assim nasceu nosso ritual. Pegava os bagels às 11h30, fazia o percurso tortuoso que me levava ao Paramount às 3h15, e Henry estava lá. Dividíamos o alimento em silêncio confortável, vez ou outra comentando peculiaridades da noite. Postes que piscavam código Morse, o mesmo gato vadiante surgindo a 4 quadras do teatro, passos que ecoavam, mas nunca coincidiam com os nossos. Foi Henry quem notou o fotógrafo. "Alguém te segue", disse certa madrugada, sem erguer os olhos do bagel simples. 3 noites já. Tem câmera que faz zzz quando foca. Reconheci o som. Um sussurro mecânico que costumava atribuir a transformadores ou ar-condicionado. Agora percebia. Só surgia quando eu caminhava sozinha entre a padaria e o teatro. Como ele é? Henry mordeu o bagel devagar. Estatura média, casaco escuro, boné abaixado, mantém distância, mas é paciente. Paciência de predador. Mudei a rota naquela noite. Por Elm, depois o bairro residencial, chegando ao teatro pelo lado oposto. 20 minutos extras e suor frio escorrendo, mas o Ziz me seguiu. Henry avaliou meu rosto ao chegar e apenas assentiu. Ele se adaptou. Predadores aprendem. Nos dias seguintes, o fotógrafo tornou-se presença constante. Uma silhueta escondendo-se atrás de carros, mergulhando em portas, sempre documentando meus passos. E Henry passou a aparecer em outros pontos do caminho. Sob um poste próximo, a padaria, apoiado num banco a 4 quadras, atravessando a rua adiante de mim. Quando Henry surgia, o zzz cessava. Quando Henry sumia, o som voltava. "Como você faz isso?" perguntei certa noite. "Estar em todo lugar, interceptar." Henry enrugou os olhos numa quase sorriso. "Prometi te proteger, homem de palavra, principalmente com quem divide comida." Quis insistir, mas seu tom encerrava a conversa. Tirei fotos dele com o celular, queria uma lembrança. 3 cliques, perfil em sombra dramática, olhar direto para a lente, mão estendida para outro pedaço de bagel. Foi só ao rever as imagens, horas depois, que notei o impossível. O beco, a parede grafitada, o lixo e eu, falando com o vazio. Henry não aparecia em nenhuma foto. O choque me impediu de dormir. Sonhei com becos vazios e câmeras que captavam verdades. Ao acordar, o Ziz ressoava mais alto. A sacola de bagels parecia mais leve. Apenas 2 pães. Marcos tremia mais que o normal atrás do balcão. A cidade parecia conter a respiração. No beco, às 3h20, Henry não estava. O Ziz ecoou perto. Virei. O fotógrafo à entrada, agora sem se esconder. Estatura média, casaco escuro, boné baixo. Um rosto pálido, comum.
mas com olhos que refletiam luz como olhos de animal. Cadê ele? Gritei. Cadê Henry? Onde nunca houve ninguém, respondeu. A voz carecia de entonação. Há meses você vem aqui falar sozinha. Levantou a câmera. O zzz ficou contínuo. Impressionante a consistência da sua ilusão. Ele avançou 2 passos. Eu mostrei o celular. Tenho fotos? Olhou as imagens vazias e murmurou. A mente cria guardiões quando a realidade se torna insuportável. Abaixou a câmera. Sou o Dr. Mitchell, psiquiatra do St. Mary's. Você vem ao pronto-socorro toda semana dizendo que um veterano some das fotos. Moça do café, ele continuou, usando o apelido que só Henry utilizava. Está pronta para aceitar ajuda ou teremos de interná-la involuntariamente? Todas as conversas, risadas, conselhos, produtos de uma mente exausta. Olhei o beco nu. Nem sinal de Henry, nem papelão, nem farelos de bagel. Apenas concreto molhado de sereno. Dr. Mitchell estendeu a mão convidando. Atrás dele, a câmera registrou meu olhar vazio. Um cheiro de café recém-passado pairou no ar, confortante e impossível. Por um instante, ouvi a voz de Henry no vento. Moça do café. Mas o beco continuava vazio. Sempre estivera vazio. Saí com o doutor para a rua, que se preparava para o amanhecer, carregando o peso da pergunta que me assombrará por anos. E se proteção existe mesmo quando as câmeras não veem? História. 5. O som começou há 3 noites. Um miado fino, desesperado, que parecia infiltrar-se pelas paredes do nosso rancho como umidade em madeira antiga. Já revirei cada cômodo, cada armário, todo o espaço rasteiro sob o assoalho. Não, há mais gatos aqui. Sarah percebeu primeiro. Minha meia-irmã sempre teve audição melhor que a minha, talvez pelos anos trabalhando no turno da Aurora no mercado Henderson, onde os compressores zumbem em frequências capazes de enlouquecer qualquer um. Ela comentou casualmente, dedos tamborilando na caneca de café. O tique nervoso que surgiu desde que os problemas começaram. Você está ouvindo isso? Inclinei a cabeça para a parede da cozinha. Esforcei-me além do chiado habitual, da casa envelhecida, vigas estalando, vento sussurrando pelas frestas, o motor distante do gerador. Não ouvi nada. Mesmo assim, o rosto de Sarah ficou tenso, olhos verdes fixos em algo que eu não captava. Os problemas tinham começado 2 meses antes, embora talvez estivessem se acumulando havia bem mais tempo. É difícil marcar o momento, exato em que o interesse de Carl Brennan por Sarah ultrapassou a cortesia de cliente habitual e tornou-se algo insistente, inquietante. Sarah cuidava do balcão de frios do Henderson, cortava presunto e montava queijos com a eficiência tranquila de quem encontra paz na rotina. Carl aparecia 2 vezes por semana para comprar 1 libra de presunto defumado e meia de suíço, mas as visitas ficaram diárias, às vezes 2 por dia. Comprava um único chiclete ou uma maçã, só para ficar de frente ao balcão. Quando Sarah pediu ao gerente que outro funcionário atendesse Carl, o homem surgiu em nossa propriedade. 12 acres de terra seca nos arredores de Millfield, Texas. Isolamento que costumava ser sossego. Agora parecia vulnerabilidade. A casa, herança de nosso pai, era nossa âncora. Diferentes mães, mesmo pai errante. Restou-nos montar família à nossa maneira. O primeiro sinal de Carl aqui foi a coleira. Estava pendurada num mourão da cerca, perto da caixa de correio. Couro vermelho com taxas prateadas, cara demais para cachorro de rancho. Sarah empalideceu. Ele falara sobre coleiras exatamente assim, certa vez, enquanto tagarelava no balcão. Quis ligar para o xerife Dawson, mas Sarah não queria drama. Talvez a coleira caíra da caçamba de alguém. Depois encontramos a segunda, amarrada no portão dos fundos, e a terceira, pendurada num galho junto ao poço. Cada uma diferente, todas exalando o cheiro químico que ardia nos olhos
e fazia nossos gatos se afastarem com orelhas baixas. Mittens sumiu primeiro. Nosso Tab cinzento, de 3 anos, sempre foi gato de quintal. Perambulava com ar de pequeno predador. Certa manhã, não apareceu para o desjejum. Sem corpo, sem sinal de briga, apenas ausência onde antes havia vida. Uma semana depois, Duchess e Tom desapareceram também. Instalei câmeras de caça, sensores de movimento para monitorar veados e coiotes vendidos na ferragem da cidade. Coloquei 3: caixa de correio, portão de trás e pasto onde achamos a maioria das coleiras. Durante 2 semanas, só registraram guaxinins e tatus. Até a quinta-feira em que baixei os cartões de memória. Nas imagens da terceira câmera, às 3h17, surgiu uma figura humana. Alguém alto, roupa escura, movendo-se com cuidado para não ser visto. A silhueta carregava uma pá. Passou 17 minutos cavando junto à cerca, depositou algo e cobriu o buraco. Corri para lá com lanterna, Sarah atrás de mim. A terra ainda fofa denunciava a escavação recente, mas quando cavamos, não havia nada. Apenas cheiro úmido e acre de matéria orgânica. 6 dias se passaram. A propriedade saturou-se de tensão. O ar parecia mais espesso. Sarah verificava. Trincos 2 vezes antes de dormir. Eu catalogava cada ruído da casa. Então o miado retornou. Na primeira noite, convenci-me de que vinha do lado de fora. Talvez um gato errante atraído pelo cheiro residual dos nossos. Vasculhei quintal e galpões chamando baixinho. Nada. Na segunda noite, o som pareceu mais próximo, dentro das paredes, em breves sequências de 3 ou 4 chamados, seguidas de silêncio. Sarah também ouviu. Procuramos juntas, armários, debaixo dos móveis, até o sótão apertado. O miado cessava logo que iniciávamos a busca. Na terceira noite, ficou impossível ignorar. O miado se movia, na cozinha, atrás da geladeira, na sala, perto da lareira, nos quartos, atrás das cabeceiras, sempre além da parede seguinte, como se nos guiasse. Tentei gravar. No áudio, só havia o ranger da casa. Ou o microfone falhou, ou estávamos ouvindo algo que não existia. Talvez fosse uma crise compartilhada de ansiedade, mas por que o som respondia? Quando chamei Mittens, os miados ficaram mais urgentes e pareciam recuar, como se me convidassem a seguir. Sarah parou de comer. Fica nos umbrais, cabeça inclinada, ouvindo. Ontem afirmou: é o Mittens, reconheço o miado. Ele quer nos dizer algo. Hoje o miado ficou mais frequente, agora vindo do porão. Descemos. As câmeras tinham se mexido. Do portão agora apontava para casa, sem registro de quem a mudou. No porão, o miado ecoava pelas paredes de concreto, formando harmônicos que confundiam a direção do som. Parecia vir do teto, do vão entre o piso térreo e o porão. Espaço que inspecionamos ontem, sem encontrar nada além de lã de vidro e teias de aranha. Sarah está perto da porta do porão há 10 minutos, mão na maçaneta. Eles estão lá embaixo, estão com medo. Quero dizer que gatos não sobrevivem semanas sem água, mas o coro de miados desmente minha lógica. Abro a porta. Descemos. O som nos envolve, múltiplos gatos chorando ao mesmo tempo. Giro a lanterna. Caixas velhas, ferramentas, prateleiras, nenhum gato. Sarah para no centro, rosto apontado para cima. Os miados agora vêm do espaço sobre nossas cabeças. Ela me olha. Os olhos refletem a luz como os de um animal. O miado cessa. Silêncio absoluto. Então, muito perto, talvez da boca de Sarah, soa um único miado suave. Lá fora, escuto o som de uma pá mordendo a terra. História 6. A casa velha respira de forma diferente à noite. Cada estalo dos seus ossos de madeira parece deliberado, calculado, como se a estrutura tivesse intenções próprias. Estou aqui há 3 semanas, tomando conta do lugar enquanto meu tio se recupera de uma cirurgia na cidade
e ainda não consegui afastar a sensação de que a casa me observa, avaliando meus limites. Meus cigarros estão no sótão, hábito que escondo do meu tio, guardados no canto mais distante, onde o cheiro não desce para os cômodos. Subo sempre à meia-noite, lanterna do celular abrindo um filete pálido no escuro. Vira ritual. Fuga necessária do silêncio sufocante que domina a casa depois das 10. Hoje, a porta do sótão está entreaberta. Juro que a fechei mais cedo. A fresta é mínima, um corte de escuridão ainda mais densa que o corredor, mas um arrepio percorre minhas costas. Casas se movem, portas se soltam, repito a mim mesmo, empurro a folha. As dobradiças soltam um suspiro enferrujado. A luz do celular varre a desordem conhecida. Caixas marcadas pela caligrafia meticulosa do meu tio, uma cadeira de balanço coberta por lençol, decorações de Natal esquecidas. O ar cheira a poeira guardada e, estranhamente, a algo doce e orgânico que nunca percebi antes. Caminho até meu canto, sob a janela inclinada. Mas o piso parece diferente, mais macio, como se a madeira tivesse bebido água demais com as chuvas. Cada passo ecoa mais do que deveria, ricocheteando no teto baixo e voltando deformado. Então vejo. Uma sombra cruza a parede à esquerda, sombra que não deveria existir. Minha lanterna projeta meu contorno no lado oposto. Este vulto, porém, move-se sozinho. Tem minha altura, meu jeito curvado de ombros, mas desliza com fluidez antinatural. Dobra a esquina onde o telhado encontra o chão e some num espaço que mal caberia um gato. Do andar de baixo, ouço meu nome. A voz de Marcos, meu amigo, abafada, chamando. Ele foi embora horas atrás. Vi suas lanternas traseiras desaparecerem na estrada de cascalho. A memória parece firme, mas a dúvida morde. Os cigarros crepitam no plástico quando os puxo, mãos trêmulas. Acendo um. A chama laranja dança nas caixas. Tudo parece tão normal que chega a ser teatral, como se o sótão fingisse inocência. Trago a fumaça fundo, esperando calma. Mas meus sentidos ficam mais afiados, cada ruído amplificado. O sótão encolhe. O som de tecido roçando madeira vem do canto onde a sombra sumiu. Arrastado, deliberado. Aproximo-me. A junção de madeira ali parece diferente. Mais escura, quase negra, com textura estranhamente macia. Toco. Recua sob meus dedos. Quente, pulsante. O cigarro cai da minha boca. Brasa apaga no chão. No breu repentino, ouço o arrastar diminuindo, como se algo recuasse. Volto, cambaleando e fecho a porta. No corredor, outra sombra. Humana, mas sem peso, desliza à frente e some antes que a luz alcance. O nome que Marcos usa para mim ecoa de novo, mas agora vem do primeiro andar. Há algo errado na entonação. Perfeita na superfície, mas oca, como gravação sem alma. Desço devagar. A sala está vazia, portas trancadas, nada indica que alguém entrou. Então passos pesados surgem sobre minha cabeça, no sótão recém-abandonado, imitando o ritmo dos meus passos anteriores. O ar gela, meu fôlego vira névoa, impossível no verão úmido. Compreendo de súbito a sombra que vi apenas me distraiu, conduzindo-me para longe. Algo lá em cima agora ensaia ser eu, testando meu peso no assoalho. Subo de novo, corpo em relutância. A porta, antes fechada, está aberta. O sótão espera em silêncio elétrico, como se mantivesse o ar preso. No canto onde o telhado faz, o ângulo impossível, um brilho fosforescente pulsa. Vem de uma figura agachada no vão estreito, dobrada de modo antinatural, mas preservando proporções humanas. Vejo costas familiares, ombros que reconheço de fotos. Onde deveriam estar os pés, há apenas sombra que se dissolve no nada. A figura começa a girar. Sei que vai mostrar meu próprio rosto, porém vazio de essência. Dou um passo atrás. Meu celular escapa, roda no chão, ilumina o teto. Minha sombra ampliada,
Move-se meio segundo fora de sincronia. Braço estendido, ansioso por tocar a criatura brilhante. Recolho o telefone. A luz encontra o canto vazio. Nenhum brilho, porém, sulcos frescos arranham a madeira, como unhas cavando para mais fundo. Fujo da casa, destravando portas com dedos gelados. A noite lá fora é abençoada, ar fresco. Mesmo assim, da janela do sótão vejo algo mover-se. Um rosto pálido, talvez o meu, acenando gentil, durmo num motel. Quando retorno, trago um amigo. Tudo parece normal. Marcos garante ter ido embora cedo. Nunca chamou meu nome. Termino o serviço sem voltar ao sótão. Meu tio encontra um maço meio cheio no lixo da cozinha. Estranha, mas não pergunta. Meses. Depois, em meu apartamento, pego reflexos fazendo microatrasos, como se o espelho rodasse em velocidade ligeiramente diferente. Essas falhas duram segundos, mas me deixam pensando no que podemos deixar para trás em lugares escuros. Às vezes, o nome que só Marcos usa ressoa em cômodos vazios. A voz está quase perfeita. Quase. Faltando aquele detalhe que faz dela realmente minha. Então lembro da figura no vão e me pergunto: em algum sótão, porão ou espaço entre paredes, algo continua praticando ser eu, aperfeiçoando-se, aguardando o momento de sair para a luz. História 7. Chove desde o momento em que aceitei vigiar o farol de Ponta Turmalina, mas dizem que isso é normal aqui. O Atlântico respira neblina mesmo quando o céu limpa em terra. As estacas encharcadas do cais rangem como dentes velhos. Gaivotas, poucas, preferem ficar caladas. O farol, construído em 1894, foi automatizado décadas atrás, mas a Marinha ainda paga para que alguém verifique os geradores, o sistema de rotação da lente Fresnel e, sobretudo, o enorme sinal de neon que sinaliza as embarcações de cabotagem. Precisei do emprego. 3 meses de plantão solitário, bolsa satisfatória, provisões entregues semanalmente por barco. Se não fosse pela chuva insistente, seria quase férias. Na prática, sobram tempo e paredes úmidas, e uma sensação de que a água entra, não só pelas rachaduras, mas também pela própria luz, filtrada, enfraquecida, como se o farol sorvesse claridade em vez de projetá-la. Na primeira noite, o gerador falhou exatamente às 2h07. Eu estava no quarto de rádio, lendo um manual sobre marinharia em voz alta, para não perder o hábito de ouvir gente. O zumbido cortou. O ar ficou saturado de um silêncio que soou mais pesado que qualquer ruído. Corri escada acima e reiniciei. O motor a diesel. A lâmpada voltou a girar com gemido baixo, feixe varrendo a costa deserta. Só então percebi. Enquanto o gerador esteve morto, eu ouvi batidas metálicas, compassadas, vindas da lanterna. Parte superior, onde a lente reside. 3 toques. Pausa longa, 3 toques, pausa curta, 3 toques. Eu conheço SOS. Subi até a cúpula, chovia dentro. Goteiras pingavam na ferragem, mas não havia ninguém. Nenhum barco visível entre as ondas escuras. Só o vidro embaçado e a lâmpada pulsante. Na volta revisei a planta elétrica. Deduzi que pingos sobre a carcaça metálica poderiam ter provocado som ritmado. Engoli a explicação junto com café frio. No segundo dia, o rádio VHF chiou curto, como se alguém pressionasse o transmissor e soltasse sem falar. Registrei horário, frequência, reportei pelo sistema de logs. Horas depois, recolhendo plásticos trazidos pela maré, encontrei na areia um pedaço de casco, talvez de bote inflável, com 3 arranhões paralelos, profundos demais para unhã, certeiros demais para pedra. À terceira madrugada, o vento mudou de leste para sudoeste abrupto. O farol girou um pouco mais lento, como se a engrenagem carregasse peso extra. Na base da torre, sobre a tampa do poço de suprimentos, havia uma concha de Vênus, intacta, cor de âmbar, posta como oferenda. O mar costuma cuspir destroços, mas para pousar exatamente ali, teria de desobedecer à física.
Guardei a concha no bolso, tentando achar graça. Se o oceano quer presentear, por que recusar? Passei a dormir à tarde, vigiar de noite. Às vezes acordava com a impressão de vozes no corredor em espiral, mas nunca havia passos extras, nem degraus molhados. Mesmo assim, comecei a marcar com giz cada lance. Risco branco que eu apagava com a bota ao descer. De manhã brotavam riscos novos, nítidos, mais finos, listras contando algo em código que eu não soube decifrar. Mandei e-mail ao oficial responsável pedindo inspeção. A resposta chegou 3 dias depois, com bom humor burocrático. Rumores de fenestras e fantasmas são folclore. Concentre-se nos relatórios de fluxo luminoso. Talvez fosse recado para calar. Fiz o que pediram. Medi lumens, conferi cilindros de gás reserva, substituí fusíveis. Tudo normal. Só que durante uma das medições, notei que a rotação completava 360 graus em 7 segundos e meio, não em 7. Ajustei o sincronismo, mas na leitura seguinte, o atraso reapareceu. Engrenagem escorregando? Não. Pela janela da lanterna, percebi que o feixe hesitava sempre ao varrer o trecho de mar, onde o fundo afunda mais rápido. A fossa das âncoras, segundo os pescadores. Como se luz se tornasse viscosa ao atravessar aquele setor. Na 6ª semana, o barco de suprimentos não veio. Rádio mudo. Mar bravo, presume-se. À noite, ao checar níveis de combustível, encontrei na porta do alojamento outra concha, desta vez lilás, encaixada entre dobradiça e batente. Quando a toquei, senti pulsação, como se ainda guardasse sangue. Devolvi ao mar. A chuva rareou no dia 60. Céu cinzento, mas sem aguaceiro. Decidi remar com o bote de emergência até a enseada para captar sinal de celular. 3.000 metros não parece muito, até remar contra a corrente. Metade da distância e percebi que não estava sozinho. Cardumes de albacora seguiam o casco, mudando de direção conforme meu remo. O mais estranho, nadavam em círculos, formando símbolos que lembravam meus riscos de giz. O mar parecia escrever. Meu peito apertou. Voltei antes que a maré cheia me prendesse. À noite, o gerador morreu de novo. Não por falha. Tanque cheio, vela nova. Simplesmente parou, como se esperasse algo. A escuridão tomou tudo, exceto o som. 3 batidas metálicas. Pausa longa e outra vez. Soesse insistente. Subi e a porta da lanterna estava entreaberta. Lá dentro, a lente ainda girava, agora movida apenas pelo impulso residual. Diante dela, refletido 1000 vezes nos prismas, um vulto feminino de cabelos longos, encharcados, roupa grudada, em silhueta miúda. Não emitia luz. Parecia absorvê-la, cinza dentro do arco-íris de vidro. A cada rotação, seu reflexo se multiplicava, até que toda a parede interna mostrava versões dela olhando para mim, sem olhos, apenas cavidades, sombrias. Tentei falar, mas o ar ficou grosso, cheiro de sal apodrecido. Ela levantou a mão, segurava a concha âmbar, encostou na lente. Onde tocou, o vidro fumegou como gelo seco. Depois, abriu a concha. Dentro havia algo que parecia pérola deformada, pulsante como coração de marisco. Colocou na cavidade ocular esquerda, encaixando-a. Um clarão percorreu o cristal. Ouvi o gerador engatar sozinho lá embaixo. A luz voltou, mais forte, mas naquela volta completa, o feixe não saiu pelo visor. Atravessou a figura e acertou-me cheio nos olhos. Despertei no chão do quarto de rádio horas depois. A pele ao redor dos olhos ardia. Enxergava fosco, como se as retinas tivessem fritado. O gerador roncava normal. Subi. A lente girava a cadência exata de 7 segundos. No ponto onde o vulto estivera, havia apenas uma fina película de sal, grudada no vidro em forma de mão. Alguns diriam para abandonar tudo e nadar até terra. Mas eu sabia que algo mudara. O farol parecia aliviado, como garganta livre de espinho.
Ainda assim, toda a madrugada, ouço do alto o mesmo padrão. 3 toques metálicos, pausa longa. Depois, uma frase em voz de ressaca, difícil de distinguir, até que entendo. Outra pérola falta, outra pérola falta. Na 8ª semana, a embarcação de suprimentos finalmente apareceu. O oficial que saltou parecia aflito. Recebemos seu pedido de socorro 3 dias seguidos. Código Morse via feixe luminoso. Achamos que tinha acontecido algo grave. Balancei a cabeça, não enviei sinal algum. Mas quando ele abriu a porta da lanterna para checar o mecanismo, voltou lívido. Por que colocou isso ali? No centro da lente havia uma segunda pérola, branca, estriada, incrustada no cristal. Eu não a pusera. Ele tentou removê-la, não saiu. Quando o gerador retomou, vimos. Cada giro atrasava mais 1/10 de segundo. À noite, as conchas continuaram a surgir, uma a cada ciclo lunar, sempre deixadas onde sei que não existiam. Descobri mais marcas de giz, finas como arranhões, desenhando mapas de profundidade oceânica. Entendi o recado. O farol não avisa somente aos que navegam na superfície. Serve, sobretudo, a quem vive no abismo. E essas criaturas precisam de pérolas vivas, talvez olhos, para enxergar o nosso mundo. Agora escrevo o penúltimo relatório. Faltam víveres, mas não sinto fome. O gerador atrasa meio segundo por volta. Quando completar o ciclo de 8, a lâmpada alinhará com a fossa das âncoras permanentemente. Se o padrão mantiver-se, a figura virá buscar a 3ª pérola. Não sei se desta vez usará a minha. Contarei ao próximo vigia? Melhor não. Ninguém crê em sinais que brilham só quando a luz se apaga. O farol tem seu trabalho, e eu, o meu. Manter a rotação, calibrar atrasos, aceitar conchas que o mar devolve. Quando a última pérola ocupar seu lugar, talvez o nevoeiro finalmente se dissipe, ou engula de vez a costa, erguendo sobre as ondas lanternas que não projetam, mas sugam claridade. Se, numa noite de tempestade, você vir ponta turmalina, piscando cadente, lembre-se, há linguagens que só a água entende, e algumas contas jamais se pagam em terra firme. História 8. Há um relógio antigo na estação ferroviária de Vila Aura. Pendurado no hall principal, balança levemente quando o vento atravessa as portas de vidro, mas nunca parece marcar a hora certa. Ele atrasa alguns minutos pela manhã, adianta outros tantos ao anoitecer e, às vezes, segundo dizem os guardas noturnos, fica completamente parado, os ponteiros tremendo como se hesitassem em prosseguir. Aceitei o trabalho de vigia depois que o último funcionário pediu demissão, sem aviso. O salário era bom e eu precisava de silêncio para escrever minha tese de doutorado sobre arquitetura ferroviária. Além disso, sempre gostei de estações vazias. Cheiram a histórias interrompidas, promessas que nunca embarcaram. Vila Aura não recebe trens desde 2014, quando o governo desativou a linha para poupar custos. Ainda assim, a concessionária mantém a estação intacta. Plataformas limpas, bancos de ferro encerados, luminárias de bronze reluzindo sob lâmpadas novas. É como um palco à espera de atores que não voltarão. Na minha primeira noite, o chefe de manutenção, seu Arnaldo, entregou-me um molho de chaves e uma advertência. Se ouvir trem, conte até 10 antes de sair correndo. Normalmente ele só passa ri, achando piada de veterano, mas a expressão dele era de quem não brincava. Noite 1. Percorri os corredores, anotando vazamentos e lâmpadas queimadas. Às 2 da manhã, enquanto catalogava azulejos soltos no saguão oriental, senti o piso vibrar. Um som longínquo, ferro contra ferro, ecoou pelos túneis abandonados. Pensei ser caminhão na estrada próxima, mas a vibração vinha das paredes de tijolo antigo. Corri até a plataforma principal. Vento quente soprou do túnel, trazendo cheiro de carvão úmido e óleo queimado. Lá longe, além da curva, lampejou uma luz alaranjada.
fraca como farol de locomotiva a vapor. 2 minutos depois, silêncio total. Contei a experiência a Arnaldo pela manhã. Ele limpou a chave inglesa num pano e disse apenas: conte até 10. Sempre funciona. Noite 3. Revisava extintores quando o relógio do hall congelou em 00000. Todos os outros marcavam 23:47. Os ponteiros do relógio central tremiam, mas o mecanismo parecia travado. Tirei foto, anotei no relatório, segui ronda. 15 minutos depois, ao voltar, marcava 23:56, como se nada houvesse. Noite 5. Meu laptop travou a 0:14. Ao reiniciar, os arquivos que eu digitaria ainda naquela madrugada já estavam salvos em pastas datadas do dia seguinte. Títulos que não reconheci, capítulos inteiros da tese prontos, analisando detalhes estruturais da estação sob uma perspectiva que eu sequer concebera. Cada parágrafo terminava com a mesma frase: o trem sempre chega a tempo. Desliguei tudo e sentei no banco próximo ao relógio. O tic-tac parecia mais alto, acompanhando o pulso no meu pescoço. Quando ergui os olhos, o ponteiro dos minutos avançava aos solavancos irregulares. 4, 6, 9 minutos, depois recuava 3. Ficava parado, dava um salto de 10. Pensei em filmar, mas o celular mostrava bateria zerada, apesar de estar cheio há pouco. Noite 7. Chuva grossa martelava o telhado. Verifiquei o depósito de ferramentas. Estava seco. À saída, notei uma porta que jamais abrira antes, pintada da mesma cor das paredes, sem maçaneta aparente. Apenas um orifício. Redondo. Encostei o ouvido. Nada. Voltei com lanterna e chave de fenda. Forcei a fresta. A porta se abriu para dentro, revelando escada descendente, degraus de ferro molhados como se chovesse lá embaixo. Senti ar frio subir, carregado de cheiro de maresia. Incoerente, pois o mar fica a 60 quilômetros. Desci 7 degraus, luz da lanterna piscando. Ao 8º, ouvi apito antediluviano, prolongado, vibrando nos ossos. Recuei instante. O som calou. Quando me virei para subir, a porta havia se fechado. Bati, empurrei imóvel. Só então notei as inscrições nas paredes, lajes pintadas a cal. 21:37, 23:5, 0070. Repetidas, separadas por barras verticais como tabela de horários. Acionei rádio pedindo ajuda. Só chiado. Continuei descendo. Não havia alternativa. A cada 20 degraus, lâmpadas incandescentes acendiam-se sozinhas, ofuscando. Pareciam alimentadas por gerador saudável, embora toda a fiação da estação estivesse desligada. A escada terminou numa plataforma subterrânea, menor, teto arqueado, coberto de calcário perolado. Trilhos brilhavam como recém-polidos. Um relógio idêntico ao do hall marcava 21:37. O ponteiro dos segundos girava nervoso, mas o dos minutos permanecia fixo. No solo, sobre a faixa amarela desgastada, havia dezenas de tickets de papel. Todos perfurados, carimbados em 1956. Nome do destino, dobra final. Quando me abaixei para pegar um, o trem apareceu. Surgiu sem barulho, já parado. Locomotiva de aço escurecido, janelas vedadas por placas de metal rebitadas. Dos vagões escapava vapor acinzentado que ondulava como cortina líquida. Portas não se abriram. Porém, senti súbita urgência de embarcar, como se algo aguardasse minha validação para partir. Lembrei do conselho de Arnaldo. Fechei os olhos, contei até 10. Ao chegar ao 8, ouvi estalo forte, cheiro de ozônio. Ao 9, o relógio tilintou. No 10, abriu-se a porta de ferro bem diante de mim. Do interior, escuridão absoluta. Um passo adiante e talvez deixasse de ser vigia, estudante, memória. Em vez disso, recuei. Contei mais 10, agora de trás para frente. As lâmpadas faiscaram. O vagão chiou como bicho ferido. Depois, silêncio.
E quando ergui a cabeça, a plataforma estava vazia, trilhos frios, nenhuma locomotiva. Apenas os tickets espalhados, agora úmidos de orvalho. Subi e encontrei a porta do depósito aberta. Arnaldo, ofegante, segurava a lanterna. Demorou, disse. O túnel só se fecha quando faltam 8 minutos para o primeiro horário. Perguntei se ele conhecia essa garagem secreta. Ergueu a lanterna, iluminando os degraus que atrás de mim não existiam mais, apenas parede lisa. A estação tem 5 plataformas oficiais e 3 que o mapa esconde. Servem para trens que não transportam gente, transportam tempo. Fique longe das portas invisíveis se elas chamarem. Noite 10. Chaves novas apareceram no meu bolso, etiquetas antigas. Plataforma E, linha paralelo. Arnaldo jurou não ter dado. Tentou pegá-las. Queimaram seus dedos como metal ao sol. Noite 12. Relógio do hall começou a bater fora de ritmo. 2 toques curtos, um longo, pausa. Morse de novo. Traduzi. R-E-T-O-R-N-O. Retorno. Noite 15. O gerador central, que nunca falha, desligou às 21h37. Na penumbra, vi reflexos nas janelas da cafeteria, vagões fantasmas deslizando sob a superfície espelhada. O som de passos ecoou no saguão, mas as portas ficaram trancadas. A vibração no chão durou exatos 10 minutos. Depois, tudo reativou. Luzes acenderam, relógios sincronizados, exceto o do hall, que agora adianta 24 horas. Mostra sempre o dia seguinte, mas apenas entre 020 e 0300. Noite 18. Recebi pacotes sem remetente. Bilhetes idênticos aos do túnel, mas com o meu nome impresso. Data aberta. Quando for tempo. Atrás, instrução em caligrafia firme. Ao ouvir segundo apito, embarque. Não conte. Guardei os bilhetes na gaveta. Passei a manhã lendo jornais velhos na hemeroteca local. Encontrei nota de 1957. Desaparecimento em Massachoca, Vila Aura. Passageiros de trem fantasma nunca chegaram a destino. Citaram nomes, entre eles um estudante que pesquisava arquitetura ferroviária. Noite 21, tempestade elétrica. Os relógios da cidade apagaram-se, mas o da estação brilhou num azul fosforescente. Arnaldo trancou-se na guarita e recitou orações. Eu patrulhei corredores inundados de reflexos. Nas paredes, vazamentos desenhavam mapas de ferrovia ramificada, linhas duelando por espaço, convergindo em triângulo que coincidia com a sala onde o relógio pendia. Entendi que a estação era coração de rede maior, pontos conectados não por geografia, mas por eras. Cada atraso ou adiantamento no mostrador era uma artéria diferente pulsando. Quando faltavam 8 minutos para meia-noite, ouvi primeiro apito. Longo, profundo, vindo de todos os túneis ao mesmo tempo. Tremia o ar, tremia meu externo. Pus a mão na gaveta. Os tickets estavam quentes. Pensei em confiar na instrução anônima. Talvez a segunda chamada levasse a um lugar onde o tempo não cobrasse juros. Talvez eu encontrasse os desaparecidos de 1957. Talvez até versões de mim que jamais hesitariam. Mas lembrei do manual de Arnaldo. Sempre conte até 10. Ouvi seus passos se aproximando, chaves tilintando. O segundo apito ecoou, mais agudo, carregado de convite. Era agora ou nunca. Eu contei. 1, 2, 3. O vento cheirava a carvão. 4, 5. O piso vibrou. Letras Ferrovia Nacional tremularam no letreiro enferrujado. 6, 7. Lá embaixo, portas estalaram. 8, 9. Lembrei do estudante de 57. No 10, o apito cessou. Vento, frio varreu o hall, apagando luminárias durante um piscar. Quando voltaram, o relógio marcava 0000 e reiniciava sua dança caprichosa. Os tickets na minha mão viraram cinza, desfazendo-se como folhas secas. Hoje, Arnaldo diz que a estação me poupou, ou me rejeitou. Eu, porém, sinto outra coisa.
O relógio perdeu o atraso. Marca as horas exatas, sem oscilar. A estação, de certo modo, está pronta. E eu também, porque ouço o eco do terceiro apito, tão distante que só vibra dentro dos ossos. Desta vez, quando soar, não contarei segundos. Algumas partidas não admitem espectadores constantes, exigem passageiros dispostos. Se ler esta anotação, saberá que há trens que não cruzam trilhos, mas veias do tempo, e que a plataforma correta nunca aparece a quem chega na hora marcada, apenas aos que se atrasam o bastante para encontrar a hora que faltava. História 9. A Biblioteca Municipal de Santa Aurora fica aberta apenas até às 6 da tarde. Mas todo mundo na cidade sabe que, depois do expediente, as luzes dos andares superiores continuam acesas. A justificativa oficial é simples. Sensores, de presença defeituosos, fiação antiga, dificuldade orçamentária para reparos. Quem repete essa versão provavelmente nunca ficou na praça além das 10 da noite, quando clarões disformes atravessam as vidraças do segundo piso e dançam sobre o gramado como lanternas submersas. Aceitei catalogar o acervo especial porque precisava do dinheiro e porque, confesso, sempre nutri reverência por prédios que guardam mais livros que pessoas. O trabalho, em teoria, duraria 3 semanas. Revisar fichas amareladas, inserir códigos de barras, descartar duplicatas. A bibliotecária-chefe, Dona Elvira, me entregou um crachá provisório, uma caixa de luvas nitrílicas e uma advertência curiosa. Se encontrar páginas não numeradas, por favor, devolva-as ao lugar exato onde estavam. Achei um zelo exagerado até folhear o primeiro volume raro, um compêndio de botânica de 1913. Entre o prefácio e o sumário, havia uma folha presa por fita adesiva antiga, manuscrita em tinta ferrugem, sem número ou título, descrevendo uma planta que jamais constou em qualquer herbário. Pulsatilla noctis. Florescem apenas durante eclipses totais e exalam perfume capaz de induzir sonhos premonitórios. Coloquei luvas e fotografei a página. Ao virar-me para buscar bloco de notas, a folha sumira, reaparecendo já colada onde antes não estava. Tentei remover a fita sem rasgar. Era parte integral do livro. Naquela noite, levei para casa a estranha inquietação de que a biblioteca não era apenas depósito, mas um organismo que regenerava suas próprias lacunas. Segunda semana. Meu horário começava às 2 da tarde, mas percebi que, por volta das 5, o ar adquiria cheiro de papel molhado. Não bolor exatamente, mas algo úmido, vivo. E nesse momento, os corredores ficavam ligeiramente mais longos do que pela manhã. Medi com passos. Do balcão até a seção de história medieval, 90 passos às 3 horas. Às 5h30, 104. Repeti 3 dias seguidos, com o mesmo resultado. Não comentei com Dona Elvira. Ela própria exibia sinais de convivência prolongada com segredos. Olhos fundos, mãos sempre ocupadas com chaveiro que tilintava como sino discreto. Terceira sexta-feira, aconteceu o incidente, que fixou meu destino ali. Catalogava doações antigas, quando encontrei uma caixa sem etiqueta. Dentro, 8 diários encapados em couro negro, datados entre 1947 e 1953, sem nome do autor. O primeiro começava com um relato de jovem iniciado em biblioteconomia que sonhava tornar-se guardião de livros que escrevem a si mesmos. Li até notar que as linhas finais do diário de 1947 descreviam com precisão meu crachá provisório, minhas luvas e meu casaco azul pendurado na cadeira. Detalhes impossíveis de antever 76 anos antes. Fechei o diário. O couro estava quente como pele recém-exposta ao sol. Fui até o balcão para registrar a ocorrência. O sistema de inventário travou, exibindo na tela as mesmas descrições que eu acabara de ler. Desliguei o computador, respirei fundo e pela primeira vez reparei no som. Não era silêncio. Era quase silêncio.
entrecortado por folhear de páginas, invisíveis pelo sussurro de papel que não saía de lugar algum concreto. Vinha do teto, depois do chão, às vezes do interior das estantes. Ao ouvi-lo com atenção, distinguia algo como sílabas. Não línguas vivas, mas fonemas suspensos, prenúncios de palavras ainda não escritas. Nessa noite, atrasei-me para sair. Quando fechei o portão, vi Dona Elvira lá dentro, apagando. Luzes, como sempre. No caminho até a praça, o clarão do segundo andar surgiu, pintando meu casaco de lilás. Retornei correndo. Todas as luzes estavam apagadas e o cadeado em seu lugar. Diários. Comecei a ler um caderno por noite. Eles narravam a transformação progressiva do autor, de funcionário temporário a estudioso obcecado pelas páginas órfãs que brotavam em volumes ao acaso. À medida que o tempo avançava, os diários tornavam-se menos lineares, saltando meses em parágrafos, anos em frases, até que o penúltimo terminava num pedido. Se você lê isto, continue o inventário, pois a biblioteca sabe de nós. O último diário estava vazio. Folha após folha em branco, exceto a derradeira. Estas páginas são suas. Noite de lua nova. Decidi confrontar Elvira. Levei os diários ao balcão às 5h20. Ela não se mostrou surpresa. Em vez disso, deslizou o meu crachá de volta, mas agora gravado em prata permanente. A biblioteca escolhe, disse. Alguns a escutam, poucos a respondem. Você já escreve aqui dentro, mesmo sem perceber. Quis negar, mas ela apontou para o monitor. Na lista de aquisições digitais, autores diversos. Hawthorne, Borges, Calvino e, ao fim, meu nome. Título. Provisório. História 9. Ela indicou as escadas. O segundo andar quer conhecê-lo. Subi. As luzes acenderam-se uma a uma, sem ruído. Ao chegar, encontrei mesa de carvalho preparada com pena e tinteiro. Sobre ela, um único volume grosso, capa de linho cinza lombada em branco. Abra-o, pensei. As páginas estavam numeradas em letras romanas, mas cada vez que virava uma, sentia resistência, como se forças contraditórias disputassem espaço. No topo da página I, lia-se: há um relógio antigo na estação ferroviária de Vila Aura. Exatamente o início da história 8, a que eu não escrevera, mas fora gerada ontem para um projeto pessoal. Passei à página 2. O texto prosseguia, até ponto onde eu interrompera no rascunho digital. A partir daí, linhas em branco aguardavam continuação. Toquei a pena. Tinta escura desceu até a ponta. Escrevi 2 palavras e o som à minha volta, aquele folhear distante, cessou, substituído por quietude reverente. Ao completar a frase, luzes piscaram. Do corredor vieram passos, muitos, mas ninguém apareceu. Voltei uma página. O texto, que acabara de redigir, transformara-se em impressão tipográfica, alinhado com serifa elegante. Compreendi. A biblioteca era grávida de histórias, à espera de quem as parisse. Cada vez que um autor relutante completava um trecho, o livro se selava e novas páginas nuas afloravam noutro volume, pedindo voz fresca. Fiquei ali até além da meia-noite. Quando desci, não encontrei Elvira. Em seu lugar, sobre o balcão, havia bilhete. Quando o relógio bater 23h47 dentro de sua cabeça, volte à estação de Vila Aura. Conte até 10. Levei os diários comigo, mas amanhecia e a cidade chamava. Em casa tentei dormir, porém o tic-tac do relógio imaginário martelava 23h45, 23h46, 8, 9, 10. Levantei, calcei sapatos, saí sem trancar porta. No céu, nenhuma estrela. As nuvens formavam fileiras de prateleiras infinitas. Estação de Vila Aura, cheguei às plataformas vazias, que conhecia apenas por relatos. O saguão exibia relógio parado em 23h47. Folhas soltas dançavam pelo chão, mas não havia vento.
No meio dos trilhos repousava o volume cinza que eu havia deixado na mesa. Agora com lombada gravada. História 9, autor presente. Ao abri-lo, vi últimas linhas. Ele encontra seu próprio livro no lugar onde termina o trilho. Se virar a página, o trem chega. Toquei a última folha. Por trás, motor a vapor resfolegou. O farol cortou o nevoeiro. Reconheci a locomotiva, descrita na história 8. Janelas vedadas, metal rebitado. Porta abriu-se com estalo. Dentro, silêncio que cheirava a tinta fresca e sal de mar. Contei até 10? Não, apenas subi. As páginas em branco não temem escuro. Precisam de viajantes que aceitem escrever no balanço dos trilhos, enquanto atrás, na biblioteca, novas folhas brotam, como botões de pulsatila noctis, aguardando eclipses e sonhos. Alheios. Se este livro chegar às suas mãos, faça o mesmo. Encontre o relógio que hesita, conte até 10 se preferir, ou embarque logo. As histórias não terminam, apenas mudam de escritor quando o último parágrafo encontra ponto final, que sabe andar.